ordenado por Jesus. O batismo não foi uma ideia de uma pessoa, de uma igreja, de um líder religioso ou de uma instituição religiosa. O batismo foi uma ideia de Jesus. O batismo é uma ordem de Jesus. Portanto, nós não estamos aqui executando um ato religioso, um rito religioso, como quem está tentando angariar membros para sua instituição religiosa ou engordar as fileiras dos seus ouvintes. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para obedecer aquilo que o próprio Jesus nos ordenou. E o batismo, assim como todo e qualquer símbolo, ele diz muito, sem falar nada. Assim como qualquer outro símbolo, ele carrega uma mensagem, ele comunica verdades, ele comunica uma ideia, ele comunica um discurso, mas sem palavras. Quando você vê uma pessoa com uma aliança na mão, essa aliança está comunicando um monte de coisa profunda, mas não está usando palavras para comunicar essas verdades, essa realidade que ela está apontando. O batismo é a mesma coisa. Então eu gostaria de fazer uso da minha fala para falar aquilo que o batismo diz. Eu gostaria de tentar, se minimamente, pobremente, do meu jeitinho, comunicar aquilo que o batismo discursa, aquilo que o batismo fala. O que é de fato que o batismo diz sobre nós. E para tanto, eu não quero apoiar a minha fala sobre uma ideia minha, eu quero falar a partir da palavra de Deus. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, logo no início do Evangelho, nós vimos a seguinte verdade. E eu gostaria de ler esses 4 versículos que estão aqui diante de mim agora para vocês. O texto da palavra de Deus do Evangelho diz assim: Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, esse aqui é o João Batista, tá? Quando Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista tentou impedir Jesus de ser batizado. Pensou? Uma pessoa vem aqui falando, não, desculpa, mas não vai rolar. E ele argumentou da seguinte maneira: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens ser batizado por mim? É tipo uma maneira de dizer, eu não sou digno de te batizar, Jesus. Jesus respondeu, deixe por enquanto. Porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Vai desobedecer Jesus? Melhor não. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. E naquele momento, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousar sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio de ler, meditar e aprender, não a partir de palavras humanas tão somente, mas da palavra de Deus comunicada através de palavras humanas. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o próprio Deus que veio revestido em forma humana. E obrigado, Senhor, porque nós podemos te conhecer dentro das condições e limitações humanas em que nós estamos. Obrigado, Senhor, porque a nossa mente, o nosso coração podem te conhecer, não porque nós somos capazes o suficiente, mas porque o Senhor decidiu se revelar a nós em forma humana. Nós te agradecemos porque o Senhor veio a nós. Nós jamais seríamos capazes de ir até o Senhor.
Foi o Senhor que decidiu invadir essa realidade e também nos dar condições suficientes de entender que isso que está acontecendo aqui é mais do que apenas uma realidade humana, uma religião humana, mas uma intervenção divina, uma revelação divina. E nós queremos, Senhor, ter mente e corações abertos para aceitar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Posso molhar o gogó rapidinho? Estão confortáveis aí? Sim? Hã? Não, tá tranquilo. Obrigado. Todos confortáveis? Estão me ouvindo aí atrás? Sim? Sim? Conseguem me ouvir aí? Tá bom. 2 profissionais estavam lá no seu local de trabalho, trabalhando. Uma segunda-feira comum. E ela, uma moça que estava lá trabalhando, é uma botânica, uma pessoa que trabalha com plantas. Uma pessoa que trabalha num laboratório com plantas. Ele é aqueles técnicos de laboratório. E naquela segunda-feira de manhã, de repente ela estava trabalhando, a porta se abre e ele entra. E no momento em que ele entra, ela diz o seguinte: eu queria te agradecer. Ele falou: agradecer por quê? Eu queria agradecer porque sexta-feira, quando você saiu, você deixou aqui para mim uma amostra, um espécime. E eu aproveitei que você deixou essa amostra e eu fiquei o final de semana inteiro aqui trabalhando, analisando o espécime que você deixou aqui para mim, analisando a amostra que você deixou para mim aqui. E eu coloquei sob as lentes do meu microscópio, eu fiz testes naqueles tubos de ensaio, eu fiz tudo o que eu precisava fazer e eu fui descobrindo coisas incríveis naquele espécime que você me trouxe, é raríssimo. Eu descobri ecossistemas novos, eu descobri propriedades farmacológicas de cura de doenças. Então, eu quero te agradecer porque eu vou publicar artigos e defender teses a partir desse espécime que você me apresentou. E eu queria te agradecer porque graças a você eu vou poder tornar conhecido, ajudar pessoas. Muito obrigado por isso. Ele olhou para ela e disse: amostra? Espécime? Eu não sei se você lembra, mas sexta-feira era dia 12 de junho. Eu deixei para você uma rosa para te dizer que eu te amo. Afinal de contas, nós somos casados. Eu não estava entregando uma rosa para você estudar. Eu estava entregando uma flor, uma rosa, para dizer para você que eu te amo. Meu intuito era muito mais simples, era só dizer que eu te amo. E você ia receber muito bem a mensagem se você simplesmente aceitasse essa rosa da minha parte e aceitasse o meu amor por você. Era só isso. Muitas vezes, as coisas com as quais Deus nos presenteia são recebidas um pouco diferente da intenção que Ele queria. Às vezes a gente recebe, por exemplo, o batismo dessa maneira. Deus ordena o batismo e a gente começa a debater a teologia e discutir as ideias, as doutrinas e tentar defender se é com pouca, se é com muita água, se a água tem que ser corrente ou se a água tem que ser parada, se os pecados vão ficar acumulados dentro da água, se o rio a correnteza vai levar os pecados embora, se Deus queria que se realizasse no domingo ou na segunda, se era com pouca água, se a água era jogada, ou se a água era aspergida, se a água era derramada, ou se eu é que entrava na água, afinal é a água que entra em mim ou eu, e a gente ficou debatendo, sendo que o batismo só tinha uma finalidade básica e clara, que era Deus dizer para mim e para você: eu te amo. E aceitar o batismo era só uma maneira de você dizer: sim, eu sou amado pelo Senhor. Assim como uma mulher aceita uma rosa de um namorado, de um marido, de um pretendente, e coloca lá, enfeitando a sua casa e diz, e toda vez que ela olha para aquela rosa, ela se lembra do amor com o qual ela é amada. É a mesma coisa. E às vezes a gente perde tanto tempo
nas discussões intermináveis da religião e das doutrinas e dos modos e dos comos e das formas, e nos esquecemos daquilo que é o mais basilar a respeito do batismo, que é o filho ouvindo do seu pai, eu te amo, e aceitando esse amor. É fato que Deus nos ama, mas é fato também que nem sempre a gente ouve. E nem sempre a gente se lembra. É fato que passamos a maior parte das nossas vidas tentando provar o nosso valor. É fato que a gente passa a maior parte das nossas vidas tentando conquistar. Esquece que Jesus foi batizado sem ter feito absolutamente nada. Não existe nada que eu e você condicionado ao que a gente faz. E Deus também não vai nos amar mais porque a gente foi um religioso, um filho, alguém melhor do que os outros. O amor de Deus, ele é incondicional. E é só isso que Jesus está tentando comunicar através do batismo, através desse ato. Eu quero conversar um pouco com vocês a partir desse texto, olhando um pouquinho mais de perto esse texto, qual a mensagem Deus está comunicando através do batismo. Olha só, o texto diz que Jesus veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Jordão, o Rio Jordão, ficava no limite de Israel. Do lado de lá do Jordão estavam os povos estrangeiros, os povos pagãos, os povos que não adoravam Deus de Israel. E de todas as águas que tinham em Israel, Deus escolheu a água do Jordão, que ficava no limiar, que ficava na extremidade, no limite de Israel e dos outros povos. Por quê? Porque Jesus teve que se deslocar lá da Galileia até o Jordão para ser batizado por João? Por que Jesus teve praticamente que sair de Israel? Por que ele teve que sair de Israel? Como quase que a gente tivesse que sair de Araraquara, sair da terra do povo de Deus, pensando em Israel como povo de Deus, para ser batizado e fazer parte desse povo, ou se dizer parte desse povo, é uma maneira de dizer o seguinte: o povo de Israel não está mais se comportando como povo de Deus, de modo que eu preciso sair. É uma maneira de dizer que o sistema religioso de Israel se corrompeu, de modo que eu preciso me deslocar, eu preciso me retirar, eu preciso me separar, não é do mundo não, é do sistema religioso corrompido. Porque esse sistema religioso, essa máquina, essa engrenagem, se corrompeu de tal modo, está tão preocupado com as suas hierarquias, com os seus ritos, com as suas formas, com os seus nomes, com o seu dinheiro, com o seu poder e com os seus cargos, com suas metas, com seus objetivos, que se esqueceu do básico. Eu preciso sair dessa religiosidade para viver o propósito de Deus para a minha vida. É isso que está acontecendo aqui. Então, uma das coisas que Jesus e todo o povo que era batizado por João estava dizendo ao ser batizado por João Batista era: eu não vou compactuar com a corrupção da religião do meu tempo. É lógico, gente, estou falando só do tempo de Jesus. Estou falando do nosso tempo. Acha, hoje em dia não tem essas coisas. Que às vezes nos seus palácios, nos seus lugares confortáveis, estava sem sentido. Mas às vezes Deus nos leva para o deserto para dar sentido. Para uma coisa que no seu conforto e na sua riqueza não tinha. Jesus respondeu: deixe assim, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Jesus tinha uma consciência muito clara do que estava acontecendo ali. Era uma maneira de Jesus dizer o seguinte: João, eu sou o cumprimento da justiça. Todas as coisas que Deus falou no Antigo Testamento, todas as coisas que Deus disse, todas as coisas que Deus prometeu, todas as coisas que você não entendeu, todas as coisas que você entendeu,
tudo a respeito daquilo que Deus revelou e tudo a respeito daquilo que Deus não revelou, eu sou. João, eu sou o cumprimento de todas as palavras de Deus e de toda a palavra de Deus. Eu sou o cumprimento da justiça. Aliás, eu sou o justo que veio ser sacrificado no lugar dos pecadores. E eu queria que você tivesse essa imagem na sua mente. No Antigo Testamento, quando os reis iam se assentar nos seus tronos, antes de se assentar nos seus tronos, eles eram ungidos. Então Jesus está dizendo o seguinte: assim como reis eram ungidos para se assentarem nos seus tronos, hoje aqui eu estou sendo ungido. Mas não é para sentar no trono, é para subir na cruz. Então a cruz de Jesus não foi uma ideia de 3 anos depois. A cruz de Jesus começou aqui no batismo. Já estava presente. Quando Jesus decidiu ser batizado, Jesus já estava entendendo que a cruz era uma realidade pela qual ele deveria passar. Convém que assim seja. E quando é que a justiça de Deus, Jesus está falando sobre cumprir a justiça. Quando é que a justiça de Deus é realizada na minha vida? Quando é que Deus realiza, cumpre, faz a justiça dele na minha vida? Porque eu sei que você passou por tanta coisa na sua vida e você diz, Deus precisava fazer justiça mesmo, hein? Umas coisas estão acontecendo aí, um pessoal que está me dando um trabalho aí, Deus precisava fazer essa justiça aí. Falta na minha vida justiça. Deus precisava realizar justiça. A justiça de Deus está demorando para chegar na minha vida. Precisava de mais justiça. Como é que a justiça de Deus é cumprida, é realizada nas nossas vidas? Será que é através das nossas intuições sobre Deus? Eu acho que a justiça de Deus deveria ser assim. Será que é através das nossas ideias? Será que é através dos nossos sentimentos? Será que é através dos nossos achismos? Será que é através da nossa justiça própria? Será que é através dos nossos medos? Será que é através das nossas dores? Será que é dando voz para as nossas dores que a justiça de Deus vai ser feita na nossa vida? Será que é dizer, é isso mesmo, eu estou sofrendo, está difícil, está ruim, Deus faz justiça? Aqui é quando nós nos submetemos àquilo que Deus falou. E o que Deus falou aqui é, este é o meu filho amado. Tudo ou todo aquele que nele crer será salvo. Presta atenção nessa parte que talvez seja uma das mais importantes. Todo aquele que nele crer será salvo. Mas quem não crer já está condenado. A justiça de Deus é feita na minha vida não quando eu exijo de Deus que Ele faça aquilo que eu acho que Ele deveria fazer. Não quando eu tento convencer a Deus que eu sou uma pessoa boazinha e Ele precisa me aceitar. Mas quando eu aceito aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Quando eu olho para Jesus e digo, Ele é o justo, eu não. Então ser batizado é dizer que a justiça de Jesus cubra a minha injustiça. Que o amor de Deus cubra os meus pecados. Que a misericórdia de Deus perdoe a minha miséria. Que a graça de Deus se envolva a minha vida. Então eu creio. E como sinal de que eu criei, eu sou batizado. E como sinal de que eu sou batizado, eu me arrependo. Não me arrependo de uma coisa errada que eu fiz, mas me arrependo de quem eu fui. Me arrependo de quem eu sou. Me arrependo de ser esse pó, de ser essa miséria, de ser esse crápula, de ser esse egoísta, de ser esse ser humano, de ser esse ser miúdo, minúsculo, que eu tenho sido fora de Jesus, querendo convencer o mundo de que eu sou alguma coisa boa e não sou porcaria nenhuma. Eu me arrependo de tudo que eu sou
fora de Jesus. De todos os castelos de carta que eu construí fora de Jesus. De tudo que eu desenvolvi, de todos os lugares que eu fui, de tudo que eu realizei, de bom e de ruim, mas que sempre foi para mim, e sempre foi pensando em mim, e sempre foi pensando nesse mundo, mas nunca foi a partir de Jesus, em Jesus e para Jesus, porque todas as coisas são dele, nele e para ele. Então justiça não é uma coisa que eu conquisto, justiça é uma coisa que eu recebo dos céus. Isso é ser batizado. É eu dizer, Senhor, eu desisto de tentar te convencer. Eu desisto de tentar provar que eu sou alguma coisa. Eu recebo a tua justiça sobre a minha vida, porque se não for por ela, eu não consigo. Desisto. Desisto. Então, ao ser batizado, eu estou me unindo à morte de Jesus. Estou morrendo. Estou sendo sepultado. Hoje nós estamos aqui, gente. Vai parecer meio, né, fúnebre o que eu vou dizer, mas é. Sepultando. Velhos homens. Velha humanidade. Humanidade caída. Carne podre. Carne tentando ser Deus. Isso é religiosidade. Estamos sepultando aqui. Mas nós também estamos celebrando a vida porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos aqui celebrando a vida eterna, a vida nova que eu recebo, não conquisto, a partir de Cristo Jesus. Falando assim, dá até vontade de ser batizado de novo, né? Quem foi batizado. Assim Jesus foi batizado, agora eu vou terminar. Assim Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousar sobre ele. Então uma voz do céu disse: "Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Vislumbre esse cenário, gente. Água. Até bom que ligaram ali, que eu acho que tinha um riachinho, assim, um som de água, né? Água. Pomba. Céu se abrindo. Voz que vem do céu. Jesus. Vislumbra esse cenário. Vislumbra esse cenário. Essa situação. E a voz que vem do céu é nítida para todo mundo. Ela não vem do céu como um raio dizendo: "Eu vou fulminar vocês, pecadores", com um lampejo de ira, mas vem uma declaração de amor. Quando o céu se rasga, você põe a mão na cabeça e diz: "Agora vem um raio, vem um fogo para consumir tudo nós." Mas ao invés de vir um raio, vir um fogo, vem uma declaração de amor. E uma declaração de amor que não é feita para Jesus dizendo "eu te amo", porque Jesus já sabia que era amado, convenhamos. É uma voz que vem para todos os outros presentes entenderem e ouvirem: este aí que está sendo batizado é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. É isso que Deus está dizendo aqui hoje. Esse aí, essa daí, para quem todo mundo olha e pode dizer: esse aí é egoísta. Essa daí que olha e fala: não mereço. Vem uma voz do céu e diz assim: não se deixe ser definido pelas coisas que você fez e pelas coisas que você sente. O que te define é a voz que vem do céu e rasga o céu e vem até a terra dizendo: eu te amo. Então a gente está aqui hoje, gente, quando a gente vê esse texto, a gente está diante, presta atenção nisso, a gente está diante da razão pela qual todas as coisas existem. Não é no livro de filosofia que você vai ler a razão pela qual o universo existe. Qual é a razão pela qual todas as coisas existem? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida está sendo descortinado, rasgado, aberto diante de nós, revelado diante de nós. Não é ganhar dinheiro. Não é pagar boleto.
não é ficar bonito. Não é viver para sempre. Não é evitar a morte. A razão da existência de todas as coisas é o amor do Pai pelo Filho. É o amor de Deus pelos seus filhos. A razão da existência é eu receber o amor de Deus de braços abertos. É Deus me dar uma flor e eu dizer, sim, Senhor, eu recebo o teu amor sobre a minha vida. Quando o céu se abre, a gente não vê um Deus indivíduo. A gente vê um Deus família. Pai, Filho, Espírito Santo. Se movimentando, rasgando o céu e dando um rasante, e pousando sobre Jesus, e uma voz declarando, esse é o meu Filho amado. Isso é Deus. Deus não é um ser sentado, dizendo, vai pessoal, me louva, fala que eu sou bom, fala que eu sou grande, me bajula, levanta as mãos, fala que eu tenho glória, isso é isso mesmo, vai anjaiada, canta anjaiada. Não. Quando Deus fala assim, eu acho que eu vou me revelar, é um pai. É um pai demonstrando amor pelo Filho, pelos seus filhos. Deus é amor. Amor sacrificial. Amor que se doa. Amor que perdoa. 10 vezes. Perdoa 100 vezes. Perdoa 1000 vezes. E perdoa você até te constranger a mudar. Que perdoa, que se sacrifica, que se entrega, que se rasga, que se humilha, que dá a vida por nós. Então, quando a gente vê Deus, Deus não é uma lagoa parada. Deus não é a água parada. Deus é rio. Deus é movimento. Deus é aquele que se movimenta, é uma fonte que corre, que flui, que se movimenta em amor. Então a vida, e você não foi feito para que a vida corra na sua direção e as pessoas vão na sua direção. A vida, você foi feito como ser a imagem de Deus, para amar como Deus e ser amado como Deus. Amado por Deus. Aliás, é para isso. Gente, se a gente pudesse resumir em uma simples palavra, para que você foi feito? Para ser amado por Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente vive se protegendo do amor de Deus. Deus nos ama, mas a gente vive querendo se esquivar e se proteger desse amor. Deus nos quer, mas a gente vive falando assim, Deus, ser amado pelo Senhor dói. Não sei, deixa eu aqui. A vida se resume a gente aprender a ser amado pelo Pai, a ser amado por Deus. Então, ser batizado aqui hoje, gente, resumindo para a gente batizar. Que horas são? Olha só. Boa notícia pro pessoal que vai ser batizado é que o último batismo, gente, tava frio. Imagina. Então fica tranquilo aí, tá bastante calor. Que nós... Hã? Não precisa. Hoje tá... Mas já fiz muito isso. Esquentei água e joguei pros irmãos não ficar no gelo, né? Sabe o que essas pessoas batizadas hoje não estão dizendo? Eu sou superior aos outros, eu estou sendo batizado. Elas não estão dizendo, eu sou um religioso perfeitinho, bonitinho, e na minha vida está tudo certinho. Olha só, eu vou na igreja. Eu faço tudo certinho, não é isso. O batismo não é para perfeitinhos. O batismo é para arrependidos. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitinhas. A igreja é um lugar de arrependidos. Ser batizado não é você dizer, e não é dizer, agora eu tenho um candidato para votar. O candidato dos evangélicos. Não. Até porque
O eleito de Deus não é um homem ou mulher que vai ocupar um cargo político no poder. O eleito de Deus é um povo. Povo! Que não exerce poder, mas amor. Sabe quando a gente de fato vai fazer alguma diferença no Brasil? Quando a gente parar de tentar terceirizar nossa responsabilidade pro homem no poder e começarmos a assumir a nossa responsabilidade como igreja. É isso que é ser batizado. Eu sou igreja e eu assumo a minha responsabilidade. Daquilo que depender de mim, eu quero fazer diferença. Ser batizado não é dizer, agora eu tenho uma religião. A religião evangélica, ou a religião católica, ou a religião que seja. Ser batizado é agora, eu tenho um novo relacionamento com Deus. Eu tenho um novo relacionamento com as pessoas. Ser batizado é dizer sim. Dizer sim ao noivo. Imagina assim, Deus, como um noivo, que se ajoelha diante de nós e diz, você aceita casar comigo? Aceitar ser batizado é dizer, sim, eu aceito. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não tem ficante. De vez em quando eu dou umas conversadas com ele, a gente se encontra numas noites, a gente se vê, às vezes não, Deus não tem ficante. Deus tem noiva, e o nome dela é igreja. E quando eu batizo, eu estou dizendo, Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Deus tem uma aliança com um povo. Deus não tem aliança com indivíduos. Deus tem uma aliança com uma família. E é isso que nós estamos dizendo quando somos batizados. Agora eu sou parte da família de Deus. Com todos os problemas que essa família tem. Eu sou parte dessa família. Eu sou parte desse povo. Deus tem uma aliança comigo. Eu não mais sou definido pelas vozes do meu coração. Que me dizem, sou uma droga, hein? Porque tem dia que você acorda e você fala assim, eu sou uma porcaria. E tem dia que você acorda e fala assim, sou bom, hein? O que me define mais não é as vozes do meu coração, é a voz que vem do céu. Essa voz me define. Eu tenho uma história maior do que a minha. Eu faço parte da história, que é muito maior do que a minha. A história do povo de Deus. Portanto, eu não sou todo. Sou parte. Eu não sou todo. Sou parte. Queria convidar aqui à frente aqueles que serão batizados. Bia! Débora! E Wagner? Eu chamei em ordem alfabética, vocês viram? É coisa de professor isso aí. Hã? Vocês estão nas alturas aí, né? A palavra de Deus diz assim. Ó, se tiver celular aí, já é bom tirar. Prova d'água, né? Vai nessa. A palavra de Deus diz assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O que essas pessoas aqui à frente estão dizendo é: eu sou um peixe pescado por Jesus. Um peixe pescado por Jesus de dentro do aquário da minha individualidade, para viver no mar do amor de Deus. Agora a minha vida é viver no mar desse amor. Não mais sou definido pelos meus medos, temores, dores, erros e acertos. Mas agora eu vou viver mergulhado no amor de Deus, mergulhada no amor de Deus, na graça de Deus. Então o sentido da vida, eu não encontrei o sentido da vida. O sentido da vida me encontrou. Eu não encontrei a razão de existir. A razão de existir falou comigo.
me encontrou, ela tem um nome. E esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Eu não sei você, mas eu me cansei da religião. Eu não tenho vergonha do evangelho. Mas às vezes eu tenho vergonha dos evangélicos. De ser chamado filho de Deus, eu não tenho vergonha. Do dia que eu batizei, está fazendo agora 20 anos. Disso eu não tenho vergonha, disso eu não me arrependo. E vocês hoje que estão aqui à frente, vocês estão hoje vivendo o primeiro... Presta atenção. Mulher sempre está aqui, né? Presta atenção, para de fazer isso. Vocês que estão aqui hoje estão vivendo o primeiro dos próximos dias das suas vidas, do resto das vidas de vocês. Existe um antes e um depois a partir de hoje. Hoje vocês estão fazendo uma ruptura com o antigo eu e uma aliança com Jesus, que disse eu te amo. E ao ser batizados aqui, que todos nós que estamos aqui presentes possamos ouvir no nosso coração uma única voz e uma única verdade. Eu te amo. Porque é isso que está sendo comunicado aqui hoje. A gente recebe esse amor de braços abertos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor demonstrado por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui na frente, dando concretude, dando materialidade para essa verdade do teu amor. Obrigado, Senhor, pelo testemunho dessas pessoas. A Bia, com essa idade, decidindo. O Wagner, a Débora. Obrigado, Senhor, por essa família. Nós agradecemos porque hoje eles estão dizendo tanta coisa sem falar nada. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir e receber e ver esse amor do Senhor por nós. Abençoa suas vidas e faz com que eles vivam como verdadeiros discípulos de Jesus. Porque no fundo, é isso que somos. Em verdade, é isso que nós somos, discípulos de Jesus. A nossa vida é definida por isso, por aprendermos, por seguirmos, por conhecermos e seguirmos conhecendo Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você quiser interromper, não sei se você vai interromper, hein? Eu vou tirar aqui.